Aqui, gravando. Então, bom dia a todos novamente. Como é que foi de prova? Não foi que vocês fizeram semana passada? Ou Tranquilo. foi retrasada? Foi ser passada. Como é que foi de prova? Foi Ah, essa tranquilo. matéria foi tranquila. De boa, né? Não estava difícil, as questões estavam bem tranquilas. Eu vou continuar hoje a parte de ecologia. Lembra que a gente tinha parado falando de cadeias alimentares, que aí eu mostrei que tinham as cadeias, né? Vários tipos de cadeias, de predadores, de parasitas, mista e detritívoros. E aí eu comecei a falar um pouco de teia. Então, antes da gente fazer uns exercícios, eu vou continuar aqui essa parte de teia alimentar, e aí a gente pega o livro, resolve alguns, e a gente já entra no próximo capítulo, que é sobre fluxo de energia e produtividade nos ecossistemas e as pirâmides. Então, deixa eu colocar aqui. Tá, vou lá embaixo. Aqui. A gente tinha parado falando dessas partes aqui, ó, dos tipos de cadeia alimentar. Aí a gente viu os níveis tróficos, né? Que são o nível trófico é a posição que cada indivíduo ocupa em uma cadeia alimentar. Então lembra que aqui eu estou mostrando 4 níveis tróficos. Não confundir isso com o tipo de alimentação dele, tá? Do produtor, está no primeiro nível trófico sempre, consumidor primário no segundo nível trófico, que é o próximo depois do produtor, né? Consumidor secundário, terceiro, consumidor terciário, quarto nível trófico. E aí, falando das teias alimentares, a gente eu cheguei a mostrar essa imagem para vocês. Então, vamos lá, uma teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares interligadas entre si. E na natureza é desse jeito que acontece. É difícil a gente encontrar um local que você vai ter somente uma cadeia alimentar, assim, por exemplo. Normalmente, esse caramujo aqui não vai comer somente essa alga, ele pode comer alguma outra coisa também. Mas mesmo se ele se alimentar exclusivamente dessa alga, ele não vai ser comido somente por esse peixe. Normalmente tem outros peixes também. Ou então, esse peixe ele também pode se alimentar de outras fontes, né, de alimento. E assim sucessivamente. Da mesma forma que essa garça, né, ela não vai comer somente esse peixe, né? Então, por isso que na natureza a gente encontra as cadeias interligadas, elas estão formando verdadeiras teias alimentares. Então, aqui a única coisa que está demonstrada que eu não gostei, eu não achei muito bom dessa teia é os decompositores, porque está mostrando assim que somente do gavião e da onça vem para os decompositores, tá vendo? Que decompositor está aqui embaixo. A setinha eles colocaram como se o gavião e a onça fossem comidos pela planta, tá? Não é, vê se vocês entendem isso, não é isso. É que eles colocaram essa parte aqui embaixo aqui de decompositores. Então, eles puxaram de onça e gavião porque como é o último nível trófico de todas as cadeias alimentares aí, normalmente não tem predador para eles. Então, quando eles morrem, os decompositores vão lá e se alimentam deles. Mas poderia ser de todos os outros componentes, tá? Se ninguém comesse esse coelhinho e ele morresse, a setinha estaria indo diretamente para os decompositores, porque eles iam decompor aquela matéria orgânica. Mas o que eu quero que a gente veja aqui, né? Um indivíduo ele pode ocupar mais de um nível trófico. E aí, aqui eu acho que eu cheguei até a perguntar isso para vocês. Quem dessa teia alimentar está ocupando mais de um nível trófico? Pode estar participando de várias cadeias alimentares e ocupando mais de um nível. O gavião. O gavião é um deles. Eu vou abrir aqui o chat. O Kelvin colocou a onça. Vamos ver se a onça está ocupando mais de um nível trófico, né? A onça, quando ela come o coelho, né? Primeiro, segundo, terceiro. Quando ela come a tartaruga, primeiro, segundo, terceiro.
quando ela come o caititu, primeiro, segundo, terceiro. A onça não, tá? A onça, nesse caso aqui, ela está ocupando o mesmo nível trófico em todas as cadeias alimentares. Se ela se alimentasse aqui da raposa, aí sim ela estaria ocupando um outro, né? Mas o gavião, ó, quando ele come andorinha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O gavião pode, né? O escorpião também, né, Bianca? O escorpião também. O escorpião, quando se alimenta do gafanhoto, ele está no 1, 2, 3, terceiro. Quando ele se alimenta do besouro, 1, 2, 3, 4. O gafanhoto não, porque ó, o gafanhoto ele só se alimenta da planta. Então, é primeiro e segundo. O gafanhoto sempre está ocupando o segundo nível trófico, até porque ele é um herbívoro, né? Então, normalmente, herbívoros, se você tivesse... nem se tivesse, na verdade, herbívoros sempre vão ocupar o mesmo nível trófico. Se ele está comendo aqui diretamente o produtor, ele sempre estará com o segundo nível trófico, tá? Então, deixa eu ver, tem mais algum? Acho que não, né? Escorpião, o gavião e, deixa eu ver a andorinha, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A andorinha também, tá? Quando a andorinha se alimenta do gafanhoto, ó, 1, 2, terceiro nível trófico. Quando ela se alimenta do besouro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, isso daqui eu já vi várias questões perguntando a posição dos animais na cadeia alimentar e nas teias também, e qual é o nível trófico que aquele animal está ocupando, e quais as possibilidades de níveis tróficos que ele poderia ocupar. E as teias alimentares também me trazem informações muito importantes a nível de ecologia de populações, que a gente vai ver isso mais para frente. Bianca, Oi? se começasse do gafanhoto, do besouro e do escorpião, qual seria o nível trófico do gavião? Peraí, se o quê? Se começasse pelo gafanhoto, e depois besouro, e depois escorpião, qual seria o nível trófico do gavião? Tá, vamos lá. Não tem como começar pelo gafanhoto, nunca. Pela negócio lá, a planta. A planta sempre começa. Aí você está dizendo, se fosse gafanhoto, besouro, escorpião, aí o gavião não está participando nesse momento dessa cadeia, entendeu? Nessa cadeia alimentar, quando você falou assim, a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o besouro serve de alimento para o escorpião, o gavião, apesar de eu saber que existe uma outra cadeia alimentar, que ele se alimenta de andorinha, que comeu o gafanhoto, nesse momento eu só falei o quê? Planta, gafanhoto, besouro, escorpião. Então, eu não estou botando o gavião participando dessa cadeia. Porque nas teias, tá vendo? Existem várias cadeias diferentes que estão interligadas. Mas se eu estiver enfatizando somente aquela que chega até o escorpião, o gavião não está participando. Entendi agora. Obrigada. Oi? Tá. Aí, vou dar um outro exemplo do que o gavião não participa. Se eu falo planta, serve de alimento para o coelho, que serve de alimento para a onça. Não participa. E nem indiretamente, né? Só se você considerar a parte da planta, né? Que serve de alimento para os outros herbívoros. Então, não necessariamente por mostrar uma teia, todos os componentes estão participando de todas as cadeias, tá? E aí, uma coisa para mostrar aqui para vocês, lembrando, se acontece alguma coisa que essa população de serpente aqui, ela foi prejudicada, ela some do local. O que acontece considerando a cadeia alimentar, somente a cadeia alimentar? Planta, rato, sapo, serpente, gavião. Esquece as outras. Caso essa serpente desapareça, o que vai acontecer com a população de sapos? O Kelvin falou aqui, muito sapo. Sim, a população de sapos cresce. Essa população cresce para sempre? Ela vai continuar crescendo, 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 crescendo?
Acho que não. Ó, cresceu. Por que não? Porque vai ter outro bicho para comer ele. Tudo bem, mas eu estou criando uma situação hipotética, tá? Que só existe planta, rato, sapo, serpente e gavião. Tirei a serpente do local. Aí não tem mais o predador, o sapo cresceu um monte. Mas ele vai crescer para sempre? Não, porque o que vai faltar para ele? Vai faltar rato para ele comer. Vai faltar rato, porque ele vai comer muito, tá? Então, por isso que a população de rato está diminuindo aqui nesse momento. Porque se você tem muito uma determinada espécie e ela está comendo aquela coisa que ela normalmente come, a outra população ela vai começar a cair, vai faltar alimento, esses sapos iriam competir por alimento entre si, a falta de alimento poderia levar à morte de alguns sapos e aí a população cairia novamente. Mas isso estou dizendo quando eu estou considerando só uma cadeia alimentar aqui, tá? Mas a gente sabe que o sapo ia comer o rato, mas ele, se faltasse alimento, ele comeria o gafanhoto. Da mesma forma que o gavião, não tendo a serpente, ele poderia comer a andorinha, poderia comer o próprio sapo. Então, quando a gente estuda ecologia de populações para ver se uma população, determinado fator pode fazer essa população aumentar ou diminuir, eu tenho que levar em consideração somente aquela cadeia alimentar. Mas se estiver mostrando uma teia alimentar, porque eu já vi uma questão, eu até que já criei uma questão, uma prova de colégio, um outro colégio, que eu coloquei uma teia alimentar e perguntei o que aconteceria com uma determinada população, determinada espécie, se o predador dela sumisse. E aí muita gente, quando ter mostrado a teia alimentar, muita gente acabou focando somente na cadeia, no que aquela espécie se alimentava. Por exemplo, aqui se alimentava somente do sapo, né? Mas quando você faz essa pergunta colocando uma teia alimentar, você tem que levar em consideração, na verdade, o conjunto todo. Não ia ter mais rato, ele comeria gafanhoto. Mas, consequentemente, ia faltar gafanhoto depois para o escorpião, ia faltar gafanhoto para o besouro carnívoro, ia faltar gafanhoto para a andorinha. Então, é uma cascata, tá vendo? Uma coisa que você fez em um indivíduo pode afetar todas as outras cadeias que tem dentro de uma teia alimentar. Então, eu falo disso novamente mais adiante, mas era só para mostrar como mexendo em uma espécie, uma população, você pode causar efeitos drásticos nas outras. E isso não só quando elimina, tá? Pode ser o aumento dessa população também. Imagina aqui se tivesse aumentado essa população de serpente. Ela ia ter muita serpente para comer sapo, ia faltar sapo, né? A população de sapo ia diminuir. Consequentemente, a população de rato poderia aumentar, porque o predador não estaria disponível, né? E assim até o final, englobando depois todas as outras as cadeias alimentares, né? Então, deixa eu ver. Antes que a gente comece essa parte aqui de produtividade nos ecossistemas, abre o livro, eu acho que no livro de vocês também é a página 8, para a gente resolver alguns exercícios aqui. Vocês chegaram a já fazer esses exercícios? Ó, vou deixar o chat aqui aberto. Olha só, olha essa número 1 aqui, deixa eu só abaixar para a gente ver. Os produtores são autótrofos que capturam energia solar por meio da fotossíntese e assimilam e organizam minerais, água e gás carbônico, formando tecidos vivos. Todos os demais organismos sobrevivem consumindo esse tecido ou alimentando-se de organismos que, por sua vez, consomem esse tecido.
A charge a seguir revela um monólogo e um esquema de uma rede teia alimentar. Desculpe, eu sei que parece injusto. Você sabe, este ovo é parte da cadeia alimentar. E eu, um ser humano, estou na extremidade da cadeia. Espero. Aí a gente desce aqui, tem uma teia alimentar, aqui. E aí, considere as seguintes afirmações. 1. O ser humano precisa se alimentar de algum modo para que possa se nutrir. Em uma cadeia alimentar com plantas, herbívoros e carnívoros, o ser humano pode ocupar o primeiro nível trófico. 2. Fungos não podem ocupar o nível 1, que está mostrando aqui. Bactérias podem ocupar os níveis 1 e 6. 3. Aves podem ocupar os níveis 2 e 5. Algas podem ocupar os níveis 1 e 6. Quais dessas alternativas estão corretas? Vou dar um tempinho aí para vocês. Dois e três. Já falaram 2 e 3. Quem mais? Concordo com a Ferrari. Esse primeiro, o ser humano precisa se alimentar, ok? Ele pode ocupar o primeiro nível trófico? Nunca. O primeiro nível trófico é sempre ocupado por quem? Produtor. Por quem? Não ouvi. Produtor. Produtor, que podem ser algas, plantas ou ainda cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. Por isso que a número 2 está certa, tá? Os fungos não podem ocupar o nível 1, realmente não podem, porque não fazem fotossíntese. As bactérias podem ocupar 1 e 6, sim, porque cianobactérias fazem fotossíntese, e em 6, porque aqui 6 são os decompositores. Aves podem ocupar os níveis 2, certo? Quando se alimenta de um produtor, e os níveis 5, quando se alimenta de um consumidor primário, certinho. Algas podem ocupar 1? Podem, mas podem ocupar 6? Não. Então, seria 2 e 3, que seria a letra E. Aí, próxima questão do Enem. A atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques e, para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessas espécies. Aí aqui tá... Cadê, gente? Oxe, peraí. Aí tá assim. Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante o seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical na sua forma. Então, está mostrando aqui. Não só a sua forma muda, mas também a alimentação e seu hábitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tende a mudar a cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema, para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois aumenta a predação entre os indivíduos, aumenta o ritmo de crescimento, diminui a competitividade entre indivíduos da mesma espécie, diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela mesma espécie, mantém a uniformidade da espécie. Eu acho que é a letra C, diminui a competição. Vamos ver quem mais. Também acho que é C.
Isso daqui é igual quando a gente fala de insetos. Vê se vocês lembram disso lá no primeiro ano, quando a gente falou de insetos, que existem vários tipos de desenvolvimento, né? Tem os ametábolos, tipos de metamorfose, né? Ametábolos, hemimetábolos e os holometábolos. Os holometábolos, eles, tipo a borboleta, que mudam completamente ao longo da vida, de lagarta, né? Ovo, lagarta até casulo e adulto, se alimentam de coisas diferentes. Aqui é a mesma coisa. E quando você está se alimentando de coisas diferentes, você não compete por alimento com outros indivíduos da sua espécie. Então, é letra C. E aqui, ó, a letra D estaria errado, porque, na verdade, não diminui a quantidade de nichos ecológicos, né? Isso é uma vantagem porque aumenta a quantidade. Por exemplo, lembra que nicho ecológico é a descrição da espécie, né? O que ela come, o que ela gosta de fazer, como ela se reproduz, essas coisas. É a profissão da espécie. Então, a fase mais jovem vai ter um nicho ecológico diferente da fase mais velha, né? Decápodes, então, eles têm, eu não sei se são 5 pares de pernas, mas podem ter um pouco mais. Eu acho que deve totalizar 10 pernas, por isso que leva esse nome, tá? Muito bem, Ana Clara. Pegou a essência do latim e do nome. Mas é tipo isso mesmo, tá? Mas é porque alguns crustáceos normalmente têm 5 pares de pernas, mas alguns podem ter mais do que isso. Mas decápodes, isso mesmo, 10, tá? Então, letra C. Aí, outra questão do Enem. Não. A biodiversidade é garantida por interações de várias formas de vida e pela estrutura heterogênea dos hábitats. Diante da perda acelerada da biodiversidade, tem sido discutida a possibilidade de se preservarem espécimes por meio da construção de bancos genéticos de sementes, óvulos e espermatozoides. Apesar de os bancos preservarem espécimes e indivíduos, sua construção é considerada questionável do ponto de vista ecológico e evolutivo, pois se argumenta que esse tipo de estratégia não preservaria a variabilidade genética das populações, dependeria de técnicas de preservação de embriões ainda desconhecidas, não reproduziria a heterogeneidade nos ecossistemas. Qual que está certo? Eu acho que é a letra C. Tá bem. E o resto do povo está quieto, gente. Pode mandar no chat aí, galera. Tem gente que desde quando a gente começou aqui, eu nunca mais nem ouvi a voz. Sacanagem, tá? Semana passada, as escolas do Brasil, do mundo todo, abriram a webcam para as aulas. A gente ficou o quê? Feliz, os professores. Letra C. Tá? Não vejo mais vocês. Sacanagem. Tá certo, gente. É letra C, tá? A 2 está errada porque a gente já tem, sim, técnica de preservação de embrião muito boa. Tem embriões que podem durar por anos e anos. Então, seria 1 e 3, certinho. Aí, não, a próxima não, que é uma discursiva, eu vou deixar vocês fazerem. Vamos lá, deixando aqui. Número 5. A ilustração a seguir apresenta um exemplo de transferência de energia em um campo do Cerrado, bioma brasileiro, muitas vezes atingido pelo fogo. Vou falar em fogo, o Pantanal está pegando fogo. Quem não sabe disso, o Pantanal já perdeu 12% de seu território, tá? Tá bizarro. Sempre bom ficar informado sobre essas coisas. Capim, gafanhoto, preá, caninana, né? Carcará, aí os ovos, né? Siriema, calango. Com relação ao estudo de transferência contínua de energia por meio dos estágios presa-predador, analise as proposições a seguir. O carcará é um consumidor secundário. O aumento da população de seriemas pode acarretar um aumento na população de carcarás. Preá é um consumidor de primeira ordem porque ocupa o primeiro nível trófico. O capim é o único ser autótrofo da rede trófica
Calango e siriema não ocupam o mesmo nível trófico. Eu vou subir aqui, peguem o livro para vocês verem cada alternativa, porque se eu diminuir muito não vai dar para vocês lerem aqui, eu acho. Deixa eu ver. Tá vendo? Aqui até que dá, mas acho que fica meio menorzinho para vocês. E aí? Letra D. Mais alguém? Eu concordo com a Ferrari, eu acho que é a letra D. Ó, a letra D estava falando que era 1, 2 e 4, né? Vamos ver. O carcará é o consumidor secundário. Vamos achar o carcará. Carcará, ele se alimenta só do gafanhoto. 1, 2, terceiro nível trófico, consumidor primário gafanhoto, consumidor secundário carcará, tá certo. O aumento na população de siriemas pode acarretar um aumento na população de carcarás. Siriemas, a gente está falando aqui, ó. Se você aumentar a população, cadê? O aumento da população de siriemas pode acarretar um aumento na população de carcará. Eu estou tentando ver aqui por que a 2 está certa. Espera aí. Porque a cobra come o ovo da carcará, ué. Um aumento na população de siriemas. Ah, tá. Não, porque a siriema também come a cobra, tá vendo? Ó, um aumento na população de siriemas pode acarretar um aumento na população de carcará. Nossa, mas Ah, tá, deixa eu ver. É porque eu tinha interpretado disso, porque a siriema... Tá vendo que a cobra também pode ser comida pela siriema? Né? Serve de alimento para a siriema. Se você aumenta muito a siriema, ela está comendo cobras. A cobra vai deixar de comer os ovos do carcará, então o carcará também pode aumentar. Aí, ó, preá é um consumidor de primeira ordem, não tá nunca, né? Primeiro nível trófico, não. O capim é o único ser autótrofo, tá certo? Calango e siriema não ocupam o mesmo nível trófico. O calango, primeiro, segundo, terceiro nível trófico. E siriema pode estar no primeiro, segundo, terceiro nível trófico quando se alimenta do gafanhoto, né? Então, por mais que ele esteja no quarto nível trófico quando se alimenta do calango, olha as outras possíveis cadeias que tem aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Então, está ocupando o mesmo nível trófico, então seria 1, 2 e 4. Como falta só menos de 1 minuto, eu vou parar de gravar aqui, aí vocês voltam no mesmo link, tá?